Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na barbearia, ó. Olha como é que tá a barbearia. Tá bem bonitinho. A gente colocou uma televisão aí. Tá tudo bem bonito agora. Deu uma mudança ali. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês, vou contar pra vocês um pouco de como foi minha experiência chegando no Brasil, como foram meus primeiros dias no Brasil. Não se esqueça de se inscrever se você é novo aqui no canal, de curtir se você gosta do meu conteúdo e compartilhar para divulgar um pouco das informações que eu sempre dou aqui no meu canal. Venezuela, los hechos, los siguientes: masivas salidas de venezolanos. Bom, para começar, eu cheguei em 2017, né, aqui no Brasil, e já contei para vocês um pouco do porquê que eu escolhi o Brasil para migrar. Sabe, aqueles estereótipos, né, que as pessoas têm. Por exemplo, eu achava, quando eu morava lá na Venezuela, que aqui no Brasil todo mundo praticava capoeira, todo mundo jogava futebol e todo mundo dançava samba, né, todo mundo sambava nas ruas, um negócio assim, sabe? Depois foi que eu percebi que o Brasil é muito mais do que isso. O Brasil tá cheio de cultura em qualquer canto, e cultura totalmente diferente dependendo da região. Só que esses estereótipos são os que todo mundo tem, né, que mora fora do Brasil, porque o mais internacional é tipo o carnaval, futebol, a própria capoeira. Então muita gente tem na cabeça dela a imagem de que o Brasil é somente isso. Mas o Brasil é muito mais do que isso, e as pessoas têm que conhecer o Brasil, né, para poder falar com propriedade se o Brasil é somente isso. Agora eu vou falar para vocês como foi minha experiência vindo pro Brasil. Eu peguei um ônibus lá na minha cidade, né? Para juntar o dinheiro, eu expliquei uma vez, né, nesse vídeo aqui, que é o vídeo da minha história, né? Como saí da Venezuela e vim para cá pro Brasil, como juntei o dinheiro, como fiz tudo. Daí eu cheguei na fronteira, né, no ônibus. Daí eu tive que pegar um carro, tive que dar meu tablet, um tablet que eu tinha, que o governo tinha me dado, né, como forma de pagamento para o carro me levar para a cidade de Boa Vista, né, que é a capital de Roraima, que fica na fronteira com a Venezuela. É o estado mais ao norte do Brasil. Eu vim com um amigo meu, a gente veio junto até a fronteira e ele não tinha dinheiro para pagar a passagem dele, então eu tive que pagar com o meu tablet a minha passagem e a passagem dele junto. Ele chegou lá na Polícia Federal, que fica na fronteira, e eu me lembro que ele falou para as pessoas lá na Polícia Federal, assim, eu primeiro passei, né, eles me fizeram várias perguntas, né, eles não estavam deixando ninguém passar se não tivesse alguém lá que ia receber a pessoa, porque eles não queriam mais ninguém, porque tinha chegado muita gente que estava morando nas ruas e tinha muitos problemas. Eles me perguntaram o que eu ia fazer, onde é que eu ia chegar, né. Daí eu expliquei pra eles, né, não, eu tô migrando por conta da crise e tal, e eu vou chegar lá na casa do meu irmão, que tinha um meu irmão que tinha chegado ali, né, em Boa Vista. Claro, eles me deixaram passar tranquilamente, só que o meu amigo, né, quando fizeram a entrevista pra ele, perguntaram assim, né, também, o que você vai fazer aqui no Brasil e tal, e ele falou, não, eu vou pra praia. Como assim você vai pra praia? Se aqui em Roraima não tem praia. Não tem praia? Ah não, eu vou visitar o Cristo Redentor. Cadê a sua passagem então de avião pra viajar para o Rio de Janeiro? E ele não tinha nada disso. Daí ele me chamou, mano, explica pra eles o que eu vou fazer aqui. Daí eu expliquei pra ele, não, ele vai vir comigo, vai chegar lá na casa do meu irmão e tal. Ah mano, esse cara tava doido. Porque não tinha nem dinheiro. Imagina para ir pro Cristo Redentor ou para ir pra praia aqui no Brasil, que fica mais pro Nordeste, não fica no Norte. Essa experiência foi muito engraçada, né? Depois disso a gente foi, né, pro refúgio, pro albergue, né, lá em Roraima, Boa Vista, e a gente ficou lá por vários dias. A gente tinha que dormir no chão, era muito ruim. E à noite, de madrugada, os caras ficavam doidos, os venezuelanos que moravam lá. Aí eles colocavam camiseta assim na cara para se tampar e saía por aí com faca e começava a se brigar, assim, fazer doideira. As mulheres saíam por aí à noite a se prostituir. Os gays também, tinha um monte de gay ali também se arrumava, né, de madrugada para sair por aí para se vender e tal. Ah, era muita coisa doida. Esses refúgios ali era uma loucura.
mas a maioria das pessoas eram pessoas boas, só que estavam durante um processo, né, para poder se estabilizar no país. Só que Roraima é um estado muito pobre, é muito precário, então é muito difícil a pessoa se adaptar, né, de a pessoa conseguir emprego, alugar, tudo isso aí é um processo muito complexo. Então muita gente tinha muitos meses ali no albergue, né, no refúgio de venezuelanos, anos inclusive, e teve gente também que se relaxava. Eu via muita gente que falava, não, eu vou embora quando a Venezuela se arrumar, quando a Venezuela ficar boa. Cara, anos, os caras moravam anos ali no refúgio e não davam um jeito, não procuravam emprego nem nada, senão que ficavam simplesmente ali relaxados. Sabe por quê? Porque ali tinha moradia de graça e comida de graça, não tinha que pagar conta nem nada, porque lá chegavam muitas ONGs, né, que davam comida pro pessoal lá, café da manhã, almoço e jantar, era tudo de graça. E claro, as pessoas também se viravam, né? Saíam por aí pela rua, fazer qualquer diária, capinar, sei lá, fazer qualquer coisa. Eu não gostava de nada daí. Era muito complicado conviver com tantas pessoas assim, cada um com seus costumes. Eu demorei mais ou menos uma semana ali morando. Depois foi que eu achei meu irmão. Ele me deu o endereço, tive que andar um dia, peguei e comecei a andar quase o dia inteiro até chegar na casa do meu irmão. Meu irmão me recebeu lá e aí eu fiquei. Eu fiquei por mais ou menos quase um mês ali. Tinha uns amigos meus que eram do bairro também, né? E eles falaram pra mim que tinha um cara que deu uma casa pra eles cuidarem, né? Era uma casinha assim de madeira e eles não tinham que pagar nada, somente a conta de luz, né? Daí eu fui com eles lá. A partir daí eu comecei a procurar emprego junto com eles, né? A gente saía por aí pela rua procurando emprego e tal. Uma vez a gente foi numa casa e falou pro pessoal lá da casa, ó, senhora, será que você pode dar pra gente aqueles cocos que tem lá? Tinha umas árvores de coco cheias de coco. A moça falou pra gente, sim, pode levar esses cocos. Pegamos os cocos e a gente foi num cara que vende coco, água de coco, né? Aquele coco que coloca o canudo e tal. E ele comprou pra gente cada coco por R$1. Mas era como 30, 40 cocos. E naquele dia a gente fez pelo menos um dinheirinho, né? Mas era assim, todo dia a gente procurava qualquer forma de fazer dinheiro para poder comer, pelo menos para poder. E sabe o que a gente comia todo dia? A gente comia era arroz com salsicha, porque a salsicha ela rende. Então a gente comprava tipo R$2 de salsicha, que naquela época a salsicha estava a R$6 o quilo, R$7 o quilo, por aí. Então a gente comprava R$2 de salsicha e 1 quilo de arroz. E a gente fazia no fogão a lenha. Pegava uns pedaços de madeira por aí, pau, e fazia um fogão a lenha para fazer somente isso, o arroz com a salsicha. E a gente misturava tudo e comia, mas era de boa, a gente convivia ali, a gente conviveu ali por mais ou menos 3 meses. Eu fiz amizade com algum pessoal ali do bairro, né? E esse pessoal me deram uma bike, inclusive, para eu trabalhar vendendo qualquer coisa nessa bike, né? Ah, nesses dias eu fazia alguns cortes também. Ah, esse pessoal justamente, corte de cabelo, né? E eles eram muito legal, eles gostavam muito da gente, a gente convivia com eles, assim, tipo, a gente ia muitos dias, assim, pra lá, e eles faziam almoço, davam pra gente, né? Eles sempre faziam muita comida. O brasileiro tem o costume de fazer muita comida. Eu fiquei surpreso porque aqui no Brasil, quando vão almoçar, as pessoas colocam as panelas na mesa, né? E cada um vai se servindo do jeito que quiser. Mas fazem muita comida, tipo, colocar arroz, macarrão, peixe, frango, salada, 2 tipos de salada às vezes. Isso é uma coisa que eu nunca vi na Venezuela, nem na época boa. A gente na época boa, claro, a gente fazia comida bem variada, né? Normal. Só que a gente não tinha essa liberdade de se servir do jeito que quiser, sabe? E, cara, achei muito massa isso. Muito, assim, eu me sentia muito bem quando cheguei no Brasil. Nossa, inclusive eu me lembro a primeira vez que eu entrei no supermercado, meu Deus, eu quase chorava, cara, da alegria, da emoção que eu senti, sabe? Assim, eu senti como que eu tivesse voltado no tempo, porque antigamente a Venezuela era assim, a Venezuela tinha o supermercado cheio de comida, como aqui no Brasil, e o poder de compra era o suficiente para a gente comprar cesta básica, 2 cestas básicas, 3 cestas básicas, como a gente pode hoje em dia aqui no Brasil. Claro, o brasileiro tem contas para pagar, né? E na Venezuela também a gente tinha suas contas, né? Só que a Venezuela nunca teve tantos impostos, teve sempre uma liberdade um pouquinho maior do que o Brasil. Eu já expliquei isso em alguns vídeos
vídeos, né, onde explico que a Venezuela nunca teve tantos impostos assim. Quando eu cheguei no Brasil e eu entrei nesse supermercado, mano, eu quase chorava da emoção, porque me lembrei muito daquela época quando eu era criança, que a gente ia num supermercado e encontrava de tudo, tipo, qualquer comida, e a gente podia escolher as marcas que quiser e tal. Aí na minha cabeça eu ficava olhando assim os produtos, e na minha cabeça eu ficava pensando, nossa, se eu ganho um salário mínimo, que naquela época o salário mínimo era R$900 por aí, quase R$1.000, se eu ganho um salário mínimo de tanto, e o quilo de arroz ali tava R$2, o quilo de arroz, açúcar tava 1 e pouco, meu Deus, quantos quilos de arroz eu posso comprar com um salário mínimo? Eu ficava pensando, se eu pago aluguel de R$400, porque naquela época o aluguel, inclusive lá naquela região, o aluguel é mais barato. Então o salário mínimo rende bastante, porque o custo de vida lá é barato. O aluguel, o único que é caro, que eles sempre vivem se queixando, é a luz. Porque a luz lá, Roraima é o único estado do Brasil que não está conectado na rede nacional de eletricidade do país. Então, por isso que também atrapalha o desenvolvimento do estado. O estado está muito atrasado por conta disso, porque não tem sua própria energia. Então, não chegam lá muitas indústrias, não tem um parque industrial. Sendo que Roraima tem tripla fronteira. Tem a fronteira com a Venezuela, tem a fronteira com Guiana e a fronteira com o Brasil, né? E deveria ter um comércio muito grande, tipo, deveria ser Foz do Iguaçu, um negócio assim, sabe? Muito concorrido, muito fluxo. Antigamente eles dependiam muito da Venezuela, agora estão de forma independente, mas eles produzem energia com diesel, com plantas de diesel que eles têm lá. Então, se o diesel está muito caro, a energia fica muito cara também. E, mano, é muito complicado morar naquele estado lá. Tanto é que tem muita migração até dos próprios roraimenses. Também a migração massiva dos venezuelanos fez com que o desemprego aumentasse de uma maneira gigante. Eu me lembro que eu ia repartindo currículo, né, por cada supermercado, e eles tinham assim, um montão de currículo, assim, nossa, mano, uma montanha de currículo. E eu entregava o currículo, né, ele recebia e colocava ali. Você sabe quando foi que me ligaram, pelo menos alguma vez? Nunca. De mais ou menos 50 currículos que eu entreguei, ou acho que mais, quase 100 currículos. E entreguei por vários meses. Ia por aí, cara, não teve nenhum canto, eu acho, na cidade que eu não entreguei currículo. Essa cidade não é tão grande, né? E dá pra andar de bike por muitos bairros ali. E eu ia entregando currículo por todo canto. Onde eu sempre chegava ali, cara, tinha montanha de currículo que ele recebia, principalmente de venezuelanos. O 90% desses currículos eram só venezuelanos. E sabe o que eles faziam? Eles escolhiam mais os próprios brasileiros, para dar prioridade às pessoas que moravam lá. É muito complicado morar nesses estados ali. Uma coisa que quase eu esqueço de falar é a diferença cultural entre a Venezuela e o Brasil. Isso me custou muito, principalmente o idioma. Nossa, o idioma era muito complicado para mim, passei tanta raiva, tinha vontade de desistir do Brasil, de ir embora, né? Eu queria muito ir pro Peru, pro Chile, até pra Colômbia, porque falava a mesma língua, né? Então no começo, cara, uma das primeiras coisas que me deixava assim meio que preocupado se eu ia me adaptar era justamente o idioma. Claro, pouco a pouco eu comecei meio que a imitar as pessoas também, como eu já falava inglês, né? Essa era a minha segunda língua, e isso também me atrapalhou pra caramba, viu? Porque eu pensava em inglês. Tipo assim, eu tentava falar em português, só que de repente entrava alguma frase, alguma palavra em inglês na minha cabeça e não saía daí. Então eu não conseguia falar bem em português porque misturava tudo. Uma coisa que me ajudou bastante foi escutar música em português, né? Aprender de cabeça a letra das músicas, né? E tentar pronunciar corretamente. Só que como já tinha também o inglês, né? Tem muitas pronúncias que tem no português, que tem no inglês também. Por exemplo, o X em espanhol não existe. Não existe a pronúncia, né? Assim, tipo, chaveco, charada, xícara. Não existe esse sh em espanhol. Somente existe che. Eu já tinha isso do inglês. E tem outras coisas. Só que ainda tem muitas coisas que eu precisava de aprender, né? Como a pronúncia nasal, que não existe em espanhol. E muitas coisas mais que tem no português. Antes de eu vir para o Brasil, uma semana antes, eu pesquisei lá na Venezuela, no YouTube, vídeos, né, de alguém que ensina português. Aí nessa semana eu meio que pratiquei algumas frases, tipo bom dia, como você está, muito obrigado, essas frasinhas assim. Aí quando eu cheguei no Brasil, eu falava para as pessoas tipo bom dia, como você está? Aí a pessoa falava, e aí, como é que tá?
como é que tá? Eu ficava, como é que tá? Que é isso? Como é que tá? Não entendia. Uma vez me perguntaram, você mora onde? Você mora onde? Mas foi tão rápido assim que eu ficava, meu Deus, que tá falando aí? Você mora onde? Você mora onde? Você pode falar mais devagar, por favor? Você mora onde? Mano, isso era muito complicado. O português nativo é uma coisa doida, cara. E também uma coisa que me surpreendeu muito do Brasil era a quantidade de gêneros, né, de estilos musicais. Tem muitos ritmos musicais. Lá no norte, né, quando eu morava em Roraima, eu via muito forró. Aquele forró que não sei como é que é o nome desse forró, mas é um forró bem pesado, bem carregado. Um forró rápido. Eu via como eles dançavam com um ritmo muito acelerado, achava muito estranho e ao mesmo tempo achava bem bacana, né? Mas eu nunca tive a intenção de aprender a dançar esse forró, né? Nunca procurei um jeito de dançar esse forró. Até porque estava muito recente aqui no Brasil. Hoje em dia, sim, gostaria de procurar alguém para me ensinar a dançar esse forró. Uma das coisas que me chocou bastante foi isso, né? Os estilos musicais, essas coisas. E também a quantidade de festas que tem no Brasil. Por exemplo, lá tinha a festa junina. Isso foi mais ou menos uma semana de festa. E também no carnaval. O carnaval foram vários dias que, nossa, mano, é muita festa lá. Principalmente na Praça das Águas, que é uma praça lá que fica no centro de Boa Vista, né, lá em Roraima. E, cara, as festas lá são demais, viu? Tá, muita festa. Só que eu também não conseguia me adaptar, né, a essas festas, porque eu não conhecia as músicas, não conhecia os ritmos também, nas danças, nada, e me sentia meio que estranho. Então eu ia para lá principalmente era para vender cerveja, ou para vender salgado, ou qualquer coisa. E fazer um dinheirinho, bom, aproveitava esses dias para fazer um dinheiro. Mas, assim, de curtir as festas, não curtia nada. Hoje em dia eu curto um pouco mais, né? Só que aqui no sul tem mais festas gaúchas e também outra cultura. E aí tive que me adaptar também um pouco à cultura. Mas, geralmente a gente procura, aqui morando no Brasil, quem é venezuelano, né? Por exemplo, procura mais festas latinas, né? Que tem bastante. Então tem muitos clubes que tem mais ou menos um dia a semana que faz uma festa latina e chega todo mundo que é da Colômbia, do México, do Paraguai, da Venezuela e chega lá e canta, dança e curte essa festa dos estilos de lá, né, de fora. Reggaeton, salsa, merengue, esses ritmos, né. Mas mesmo assim eu me sentia muito bem. Isso não se compara com tudo que eu vivi lá na Venezuela. Isso não é nada. Eu sei que eu passei muita dificuldade lá, mas eu me senti tão bem. Eu me sentia que eu tinha futuro, pelo menos. Que eu ia ter um futuro. Na Venezuela, eu sentia que não tinha nem vontade de viver. Era tão grave a crise lá na Venezuela que, mano, eu passava tanta fome. Eu não dormia nem direito, porque eu tinha até pesadelos que assim, que eu ia morrer de fome, essas coisas, porque tava na minha cabeça isso. Também muitos lá do bairro, eu via como as pessoas mudavam, sabe? Teve gente que era gordinha, bem gordo mesmo, e ficava magrinho. Cara, e eu me assustava quando eu via as pessoas assim. E eu também tava assim. Isso me traumatizava. Não desejo que isso aconteça nem no Brasil, nem em qualquer outro país do mundo. Porque, na verdade, mano, isso parece o fim do mundo, sabe? Eu vivi uma etapa na minha vida que foi o apocalipse, um negócio assim, sabe? Nossa, é muito terrível isso. Então quando eu cheguei no Brasil, mesmo passando dificuldade, só de ver os supermercados cheios de comida, né? E claro, eu não tinha dinheiro no bolso, mas eu trabalhava, eu dava um jeito e conseguia pelo menos 50 reais. Com 50 reais eu fazia um mercado bacana, viu? De comida. Vixe, dava para mais de uma semana de comida. E 50 reais era uma diária lá, naquela época. E dava para comer mais de uma semana. Imagina se eu pegasse um emprego. Eu sonhava com ter um emprego com carteira assinada. E hoje em dia eu não quero mais trabalhar com carteira assinada, porque o salário mínimo hoje em dia para mim, porque assim, quando você vai passando o tempo, né, se acostumando ao país, ao custo de vida, né, e você vai tendo meio que um padrão de vida. Então, no meu padrão de vida hoje em dia não me favorece, não é bom para mim trabalhar com carteira assinada ganhando um salário mínimo. Eu preferiria trabalhar por conta própria, né, montando um negócio, qualquer coisa, né, como agora aqui na barbearia,
que ganha muito mais do que isso, o dobro, o triplo, inclusive, dependendo do mês, dependendo do fluxo e tudo mais. Mas isso é meu ver atualmente, porque eu já estou meio que acostumado ao país, né? E também tenho uma visão diferente, né? Eu quero prosperidade, eu quero futuro, entendeu? Um futuro bem melhor, né? Mas naquela época, para mim, trabalhar com carteira assinada era a coisa mais maravilhosa que existisse no mundo. Se eu tivesse conseguido um trabalho com carteira assinada, eu acho que eu nunca teria saído de lá, até porque fica perto da fronteira com a Venezuela e eu poderia viajar para o meu país às vezes que eu quiser, né? Hoje em dia eu não consigo fazer isso. Eu tô com mais de 4 anos, 5 anos aqui morando no Brasil e nunca mais fui lá na Venezuela. E eu fico com muita saudade de lá, o povo de lá, as festas, a minha família, os meus amigos, os meus parentes, né, que ficaram lá. Não tem nada melhor do que você ir para sua terra, né, pelo menos a visitar e ficar lá um tempinho e curtir. Eu gosto muito do meu país. Eu saí de lá por conta da merda do socialismo, essa bosta que não serve pra porra nenhuma, mano. Que o único que fez foi, cara, afundar o povo na miséria, todo mundo passar necessidade pra caramba. Então, minha gente, isso é tudo por hoje, né? Eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. Eu acho que me estendi muito, né, falando. Mas, cara, quando a gente fala com o coração, o que a gente sente, a gente pode falar o dia inteiro sobre. É vontade de falar, sabe? Isso sai do peito. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Curte, compartilha se vocês quiserem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.